Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no LAC Concursos. No dia de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre atualidades do mercado financeiro e o tema da nossa aula fala lá a respeito do nosso Produto Interno Bruto, que no ano de 2017 cresceu 1%. Então vamos lá, vamos tentar entender o que está acontecendo com o nosso PIB e o que é o PIB. Bom, pessoal, nós entendemos, como produto a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por uma dada economia durante um determinado período de tempo. Portanto, o produto é a soma de todas as riquezas geradas por uma determinada economia. Quando nós calculamos o chamado Produto Interno Bruto, significa que é todas as riquezas, todos os bens e serviços finais produzidos internamente, portanto, dentro da fronteira geográfica do nosso país, durante um determinado período de tempo. Sendo assim, o cálculo do Produto Interno Bruto desconsidera a origem do capital. Portanto, a Volkswagen produzindo no Brasil é PIB brasileiro. Da mesma maneira que a Nestlé suíça produzindo chocolate em território brasileiro será considerado PIB nacional. Bom, quando nós olhamos o Produto Interno Bruto brasileiro ao longo dos últimos 20 anos, a gente observa aquilo que nós chamamos de voo de galinha. O que é o voo de galinha? O Produto Interno Bruto brasileiro cresce num determinado ano e nós observamos nos anos seguintes uma queda. Ele cresce novamente e volta a cair, e assim vai. E a questão fundamental é nós tentarmos entender a evolução do nosso Produto Interno Bruto a partir da crise econômica mundial de 2007 e 2008. Você se recorda que entre 2007 e 2008, nós tivemos lá a crise das hipotecas, do mercado subprime, do mercado de hipoteca de alto risco no mercado americano. Os bancos americanos tiveram prejuízos bilionários. E dado que nós vivemos uma economia globalizada e, portanto, com forte entrelaçamento e interdependência entre os mercados financeiros e os mercados de bens e serviços espalhados pelo mundo afora, uma crise na maior economia do mundo acabou se alastrando para outros países, atingindo, por exemplo, a Europa. Lá, nós temos um grupo de países denominados de PIIGS, que é uma sigla para Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, que amargaram uma queda da atividade econômica de maneira muito pronunciada e um aumento exponencial da taxa de desemprego. Nós observamos que essa crise chegou também à China. A China, que vinha crescendo a uma taxa média desde 1979 de 10% ao ano, hoje cresce entre 6% e 7%. Ainda é um crescimento significativamente maior do que a média mundial, porém, também significativamente menor do que ela vinha crescendo antes. Por um outro lado, isso atingiu também a América Latina, e de maneira muito especial o Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Lembrando que a Venezuela está suspensa do megabloco. A alegação é que a Venezuela não cumpriu os protocolos de adesão ao Mercosul. Por um outro lado, na verdade, o que foi acionado foi a cláusula democrática do Mercosul, que diz lá, basicamente, que a Venezuela está se encaminhando rapidamente para um regime protoditatorial com o governo de Nicolás Maduro e, em virtude disso, não pode estar presente de maneira efetiva no megabloco. O Mercosul passa por uma crise. A Venezuela se encontra suspensa e a economia argentina sobre um forte ataque especulativo sobre a sua moeda. A Argentina, inclusive, subiu a sua taxa básica de juros para 40% ao ano e está negociando, junto ao Fundo Monetário Internacional, um empréstimo de pelo menos
30 bilhões de dólares. Bom, mas por que você está falando isso, professor? Porque quando nós olhamos para a economia brasileira, em parte, a crise econômica que o Brasil passa e passou nos últimos anos é reflexo de causas exógenas. O que são causas exógenas? São causas de fora do nosso país. Então, a gente vai poder observar que a crise norte-americana, da Europa, da China e do Mercosul, lembrando, o maior parceiro comercial brasileiro hoje é a China. O segundo são os Estados Unidos. O terceiro é a Europa. E o quarto é o Mercosul. Portanto, se eu considerar que a maioria dos mercados para os quais o Brasil tem relações comerciais intensas estão em crise, isso afeta o crescimento do produto brasileiro. E a pergunta é, por quê? Pelo seguinte, pessoal, olha aqui para o nosso quadro. Quando nós olhamos para a economia, nós temos algo que nós chamamos de identidade macroeconômica. Nós temos uma identidade que diz o seguinte, que Y é igual a C mais I mais G mais X menos M. O que isso aqui significa dizer? Y é yield em inglês, que significa produto ou renda. O produto ou renda é igual a C. C é o consumo das famílias. I é o investimento das firmas. G é o gasto do governo. X são as exportações e M são as importações. O que nós percebemos, né? Que todas as vezes que eu tenho lá, né, uma queda no nível das exportações, consequentemente, isso afeta, ao menos parcialmente, o nível do produto. Portanto, se os Estados Unidos se encontram em crise, a Europa também, igualmente para a China e para o Mercosul, as exportações brasileiras sofreram e muito de 2008 para cá. Nós exportamos menos do que poderíamos e por um valor menor que nós gostaríamos. As exportações, elas dependem basicamente de duas variáveis. Primeiro, depende da renda do resto do mundo, que é uma variável que eu não controlo. Como a renda do resto do mundo caiu diante da crise econômica mundial, obviamente que a potencialidade desses países importarem produtos do Brasil também diminuiu. Por um outro lado, pela lei da oferta e da demanda, quando a demanda é menor do que a oferta, o nível de preço cai. E, portanto, o Brasil passou a exportar menos do que nós poderíamos e por um valor menor que nós gostaríamos. Então, o primeiro fator, né, de queda do produto interno bruto do Brasil, de causa exógena, foi dada pelo arrefecimento, né, da economia americana, europeia, chinesa e do Mercosul. Por um outro lado, o mercado financeiro internacional, ele reagiu à crise econômica mundial. Quando eu tenho um ambiente de crise econômico-financeira, o setor bancário age de maneira prudencial. Resultado, como o mercado financeiro fica mais refratário ao risco, o mercado financeiro internacional enxugou a liquidez do mercado, ou seja, tirou dinheiro da economia mundial.
encurtou o prazo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muito orgulho, peço licença para vocês aí para apresentar o nosso módulo Nossa Isolada do professor Alex Mendes, né? O professor Alex Mendes, professor que dá lá concursos há 4 anos, nosso professor titular de atualidades. E o professor Alex Mendes, né, com a lá concurso, nós temos um programa de atualidades. Professor, como é que funciona isso, né? Rapaz, é todo mês, né? Todo mês, pelo menos uma vez ou 2 vezes por mês, o professor Alex Mendes separa todos aqueles assuntos importantes daquele mês que podem ser objeto de prova e faz e monta, elabora aulas de atualidades para você. Com certeza, gente. Então, é um programa que regular, tá? É um programa regular de atualidades. Então, este nosso curso de atualidades, tá certo? Com o professor Alex Mendes, ele está sempre em constante gravação. Por exemplo, né, quando teve lá, o professor tinha gravado uma semana, aí na outra semana teve a notícia e a efetivação, né, da prisão do Lula. O que aconteceu? O professor Alex Mendes, na outra semana mesmo, né, ele já providenciou a aula e já atualizou o curso de atualidades, né? Este curso, o investimento é de apenas R$50. Prazo de acesso são de 90 dias, né? Carga horária, neste momento, de 7 horas, né? Quantidade de aula, 18. Mas, é claro, durante 90 dias, essa quantidade de aulas e a carga horária vai aumentar ainda mais, né? Então, convido vocês aí a acertarem todas as questões de atualidades com o nosso super módulo de atualidades com o professor Alex Mendes, né? Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau. Clique lá.